obrigado. Eu quero começar por dois breves, mas sentidos cumprimentos. O primeiro é, claro, para a professora Maria Luísa Ribeiro Ferreira, que tenho como o meu modelo académico e o meu modelo pedagógico. Advirto desde já que, se a minha apresentação tiver alguma falha, a culpa não é do modelo, é das limitações do orador. O segundo cumprimento é para vós que estáis a ouvir generosamente. O professor Paz de Gonçalves costuma dizer com graça que hoje em dia é difícil fazer uma conferência porque é difícil encontrar quem nos ouça. E nós temos tido realmente audiência, não sei se por intervenção do Espírito Santo, e portanto desde já agradeço a vossa generosa atenção. Aquilo que eu aqui venho refletir convosco é acerca de um desafio utópico. Um desafio utópico que provocou muito escândalo e muito espanto quando introduzido, aliás, como muitas das utopias quando são anunciadas. E refiro-me ao legado cristão acerca do perdão. É curioso, quando ele é introduzido, mais do que milagres ou outros eventos extravagantes, esta proposta de perdoar quem nos fere foi extremamente escandalosa e, permitam-me, ainda para mim, causa imenso espanto, não é? Esta ideia de perdoar constantemente aqueles que nos ferem. E claro que esta ideia visa uma fraternidade, não é? Fraternidade entre desavindos que se possam unir. Pois bem, eu sou investigador em filosofia, a tarefa filosófica, tal como o Blackburn a entende, é uma tarefa de engenharia conceptual. No fundo, nós tentamos analisar reflexivamente as estruturas do pensamento. Todos nós habitamos uma mundividência, habitamos um certo, que ele chama lar mental, portanto a nossa tarefa é ir verificando conceitos e pensamentos e teses. Aquilo que eu aqui vou tentar fazer é fazê-lo acerca do perdão, tentar pensar sobre este pensamento, sobre esta proposta. A minha comunicação divide-se em 5 momentos. Primeiro, tentar mostrar porque é que isto é um problema filosófico. Segundo momento, em que consiste o perdão. Terceiro, a quem é que ele se aplica. Quarto, se será ou não pertinente. E quinto, algumas notas conclusivas. Assim sendo, e para o cumprimento do tempo, eu vou lendo e dando alguns exemplos. O primeiro ponto é então o perdão como problema filosófico. O primeiro ponto a considerar em relação ao perdão é entender este como um ato de absolver ou desculpar alguém que foi ofensivo ou agressivo, isto é, trata-se de um dos modos de reagir a um mal, que não vou aqui definir. Genericamente podem considerar-se 3 modos de reagir a um mal: pagar na mesma moeda, recorrer à justiça formalmente instituída ou perdoar. Eis o problema filosófico. Perdoar alguém é renunciar ao sentimento, à ira ou a outras reações justificadas por algo que essa pessoa tenha feito. Diz Blackburn, isso levanta um problema filosófico. Essa pessoa é tratada de forma melhor do que ela merece. Mas como pode exigir-se, ou mesmo como permitir-se, tratar alguém de maneira que não merece? A primeira consideração presente no ato de perdoar é que este não é um ato de justiça, isto é, não visa dar a cada um o que é seu de direito. A relação entre quem perdoa e quem é perdoado não é uma relação recíproca. Blackburn coloca em questão precisamente esta ausência de reciprocidade. Isto é, será que ela é justificada? Tratar alguém de modo imerecido será tolerável? De outro modo, como poderíamos exigir que alguém perdoasse quem o rouba, injuria ou tenta matar? E ao ocorrer o ato de perdoar, deve aceitar-se que tal ocorra? Não estaremos a dar um sinal de benevolência infundada e gratuita que favorece as ações do injusto ou do agressor? Não se estará a propor tratar com indiferença ou como, em última instância, aceitável o que, em princípio, não o é? Se a justiça for um objetivo, então o perdão, enquanto tratamento imerecido de alguém, desvia-nos da justiça e constitui ele mesmo uma injustiça. Será tolerável? Passa então ao segundo ponto em que tento definir conceptualmente o que seria isto de perdão. Tentaremos dar conta precisamente do que significa perdoar ou o que pretendemos quando perdoamos. Começo por revelar certos usos cotidianos ou algumas intuições sobre o conceito e apresentar as limitações que eles encerram. Para tal, seguiremos os casos de Reed,
sistematizados e analisados por Siqueira nestes termos. Eis a primeira hipótese. Perdoar significa deixar de punir, não cobrar a dívida. Mas não será este primeiro caso promotor de injustiça, isto é, deixar de cobrar a dívida não incentivará a injustiça? Segunda hipótese, perdoar significa compreender. No caso de compreendermos os motivos e por que razão alguém agiu como agiu e no seu lugar faríamos o mesmo, então parece não haver nada a perdoar. Todavia, neste mesmo caso, se não compreendemos os motivos ou razões que levaram alguém a agir como agiu, e estando no seu lugar não agiríamos como agiu, então parece não ser possível perdoar. Terceira hipótese. Perdoar significa esquecer. Neste caso, que equipara o perdão ao esquecimento, será que eles são realmente o mesmo, perdoar e esquecer? Se me esqueço de um agravo que sofri, isso é o mesmo que perdoar essa ofensa? Segue um exemplo. Desculpem pelo prosaico. Se formos traídos pela nossa amada e depois sofrermos de amnésia, será o nosso esquecimento em relação à traição um ato de perdão? Parece contraintuitivo. Outra hipótese é entender perdoar significa aceitar. Neste caso, será que perdoar implica verdadeiramente aceitar o agravo cometido? Neste ponto, Siqueira levanta uma outra questão. O perdão depende apenas de quem perdoa ou exige uma alteração de comportamento do ofensor? Isto é, se exige ou não arrependimento. Voltaremos a esta questão mais à frente com Hannah Arendt. A última hipótese é tentar definir perdoar é uma aceitação interna, um bem para si mesmo. Quanto a este último caso, será que o perdão faria sentido se fosse um ato egoísta, isto é, que apenas visa aliviar quem perdoa? E devemos aceitar apenas porque é bom para o ofendido? Na minha terceira parte, tentamos pensar para quem é que se destina o perdão. E subdividir em dois subtópicos. O primeiro, tento perceber se o perdão se deve dirigir a todos ou apenas a alguns. O perdão descrito e proposto, originalmente nos Evangelhos neotestamentários, constitui, como bem notou Hannah Arendt, um grande motivo de escândalo. Ao tempo de Jesus, o Nazareno, era mais fácil aceitar milagre do que um ato de perdão. Antes de analisarmos as implicações que a filósofa retira do perdão como categoria da ação, atenderemos primeiramente ao escândalo que o perdão possa causar por si mesmo no âmbito do raciocínio prático, pois não raras vezes o ato de perdoar parece irracional e injustificado. A concepção cristã do perdão é um marco na cultura e, embora o tema possa parecer piedoso, precisamente por esta sua ligação ao pensamento cristão, não temos nesta comunicação pretensões teológicas, o que desculpará erros grosseiros de teologia que possamos cometer. No caso específico da tradição cristã, o perdão parece constituir um ato de fé, isto é, assenta na crença de que o mundo em que as pessoas se perdoam mutuamente é melhor do que o mundo em que estas não se perdoam mutuamente. Este ato de fé assenta na ideia de que se Deus é amor, então um mundo presidido por relações de amor é melhor do que um mundo de um destes esteja ausente. Todavia, não se trata de um amor qualquer, mas da caridade, que é um ato de amor ao próximo, despojando-se do eu, tudo isso que nós sabemos. O perdão parece ser um ato de caridade, deste modo, o perdão está justificado no amor enquanto ato de caridade. Acresce a este pensamento que se requer que o perdão seja universal e constante. Universal porque se deve aplicar a todos, inclusive aos inimigos. Grande mensagem cristã, Mateus, capítulo 5, versículo 44, etc. E deve também o perdão ser constante, 70 vezes 7, uma vez mais Mateus 18, 21 e 22. Convém acrescentar que é do interesse de cada um perdoar universal e constantemente em nome de uma reciprocidade futura, tal como se pode verificar em vários certos de São Mateus, e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. A Hannah Arendt chama também a atenção com um pormenor que eu quero aqui também deixar claro. É curioso que ela diz: nós não perdoamos por imitação de Deus. Isto não é Deus primeiro que perdoa e depois nós por imitação seguimos esse comportamento. Não. Ele perdoa-nos porque nós perdoaremos a terceiros. Nesta acessão, o perdão contínuo e universal é explicado por um ato de fé, segundo o qual, se todos agissem deste modo, o mundo seria melhor do que aquilo que é.
Mas este é um salto que apenas é explicado pela premissa da fé, pois não temos evidências suficientes de que esse reino de amor fosse um mundo melhor do que o mundo em que tal não ocorre em todos os casos. A ação, segundo Hannah Arendt, e agora recupero, pode contar com duas categorias relevantes para lidar com a ação. Uma que permite lidar com a imprevisibilidade do futuro, a promessa, e a outra que permite lidar com o passado, que é o perdão, sendo que este possibilita o surgimento de uma nova ação. E cito mais longamente. Eu exponho agora a Hannah Arendt como contraposição. Ela é contra esta concepção de que o perdão deve ser universal e contínuo. Se não fôssemos perdoados, eximidos das consequências daquilo que fazemos, a nossa capacidade de agir ficaria, por assim dizer, limitada a um único ato do qual jamais nos recuperaríamos. Seríamos para sempre as vítimas de suas consequências, à semelhança do aprendiz de feiticeiro, que não dispunha da fórmula mágica para desfazer o feitiço. Ambas as faculdades, portanto, dependem da pluralidade. Está a falar do perdão e da promessa. Na solidão e no isolamento, o perdão e a promessa não chegam a ter realidade. São, no máximo, um papel que a pessoa encena para si mesma. A primeira nota é, fim de citação, a primeira nota é sobre a capacidade do perdão desfazer atos passados. Mas para que tal ocorra é necessário a existência e a presença de outros humanos na esfera pública. Para o nosso autor, o perdão não é uma declaração unilateral, ele exige que o outro pese a sua ação. O perdão, oposto à vingança, instaura uma novidade e não constitui uma mera reação, um mero nexo causal da reação à ação. E é também por esta razão que Arendt considera o perdão imprevisto, pois ele não se traduz numa mera resposta à ofensa que perpetua uma cadeia de reações, mas introduz algo diferente, a possibilidade de uma nova ação, que não é mero prolongamento do que se fez. E cito: o perdão é a única reação que não reage apenas, mas age de novo e inesperadamente, sem ser condicionado pelo ato que a provocou e de cujas consequências liberta tanto o que perdoa como o que é perdoado. Diante da impossibilidade de desfazer o que se fez e suas consequências, o perdão pode pôr fim a algo e impedir reações vingativas que podem levar a um ciclo de represálias sem fim. Todavia, dar sempre a outra face pode não ser para todos os casos a melhor estratégia, pois não torna claro ao ofensor em que é que este falha. Para o perdão ser eficaz, parece ser necessário reconhecer o que há a perdoar. Em suma, o oposto do perdão é a vingança. Contudo, a punição não é o oposto do perdão, pois vingança e punição não são coincidentes. E cito: é, portanto, significativo, elemento estrutural na esfera dos negócios humanos, que os homens não possam perdoar aquilo que não podem punir. Que os homens não possam perdoar aquilo que não podem punir, nem punir o que é imperdoável. Fim de citação. Para Arendt, o crime mal intencionado não é suscetível de perdão. Escapa neste sentido à acusação de que o perdão universal e contínuo poderia consistir em algo inaceitável pelo exemplo de desleixo moral que poderia transmitir. Arendt assevera que o perdão apenas se aplica quando eles, os ofensores, não sabem o que fazem. E ela faz também aqui uma renovada leitura de certas passagens bíblicas que eu não vou, sobre as quais não vou debruçar. Assim, o perdão não se aplica ao mal radical, intencional e consciente, mas apenas possibilita desobrigar os homens daquilo que fizeram sem o saber. Tendo presente as ações nazis, afirma que estas não podem ser puníveis nem perdoáveis, pois elas transcendem a esfera dos negócios públicos. Explicar esta passagem específica exigia um longo discurso pelo pensamento de Arendt, que não faremos neste momento, pois o que nos interessa é revelar que o perdão não é nem universal nem contínuo no caso do mal radical. Uma razão para essa impossibilidade será apresentada mais adiante. Retomando alguns pontos, para Arendt o perdão é um ato imprevisto ou, de outro modo, não esperado. Trata-se de uma possibilidade do agir humano paralela à possibilidade de punir. Introduzir o ordenamento jurídico como interligação do perdão entre a vítima e o agressor tornaria o processo artificial, pois visa produzir uma determinada finalidade e não se considera
uma reação de iguais livres, que é a principal condição para a possibilidade da política em arte. Se o ato de perdoar serve uma finalidade, a paz social ou outra, não configura uma ação política, isto é, livre entre pares, pois é feita em nome desse fim exterior à relação. O ato de perdoar não pode ser unilateral, mas requer, por um lado, o movimento do ofensor, buscando a confissão e o arrependimento, e, por outro lado, o movimento da vítima que decide perdoar. Para Arendt, o respeito é uma amizade sem intimidade e é a condição bastante para o perdão. O perdão deveria ter um caráter excepcional, não universal e não contínuo, quer do ponto de vista da ação individual, quer do ponto de vista coletivo. Portanto, Arendt não admite o perdão, como vimos também, solitário, pelo caráter ilusório que isto representaria. O segundo subtópico desta parte, isto é, a quem se destina o perdão, tenta perceber a quem é que se aplica, se é ao agente ou se é à ação. E aqui nós recuperamos uma distinção que está em Santo Agostinho entre pecado e pecador. Agostinho aconselha-nos a testar o pecado, mas não o pecador. O que também indica uma atitude objetiva ou impessoal para com o pecador, como se o caráter que o agente estivesse, como se o caráter do agente estivesse apenas acidentalmente ligado ao caráter detestável das suas ações. Um ponto a ter em consideração é precisamente a distinção entre a agente e a ação ela mesma. Outra distinção é a dualidade entre o que se faz e o que se pretende fazer. Não raras vezes esta dualidade é apresentada como um duelo interior entre impulsos instintivos e a vontade racional, como se a ação inconveniente resultasse de algo em mim que não sou eu. Um impulso que não coincide comigo e que perturba esse que sou eu. Fará esta concepção algum sentido? Esta dualidade está subentendida quando se afirma que se deve rejeitar o pecado e não o pecador, ou de outro modo, deve-se rejeitar a falha e não o seu protagonista, pois este permanece para além da falha e, afinal, pode não ter tido intenção de fazer o que fez. Mas será que temos, como Fernando Pessoa, um mundo de heterónimos que vivem em nós mesmos? O que é que isto significa? Um desses eus internos poderia fazer algo que o eu mesmo não é responsável, pois estava fora de si? Esta dualidade pode ser revisitada na expressão de São Paulo: não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Portanto, esta dualidade merece objeções. Eu vou avançar para o meu quarto momento, tentar perceber qual a pertinência do perdão. O perdão surge por excelência como um modo de lidar com o passado. Ricard insiste que a nossa condição de partida, enquanto humanos, é de herdeiros. Todavia, esta condição não tem implicações apenas em relação ao passado. Perante a condição de herdeiros, temos o dever de fazer memória dessa herança. Esta tese de que podemos fazer memória parece estranha, pois se nos remetemos ao passado, então, que poder temos sobre o que está feito? Conseguiremos trabalhar sobre a memória do já vivido? É no trabalho sobre a memória que este filósofo instala o seu trabalho acerca do perdão. Ricard reitera que não se trata de alterar factos, mas de estabelecer narrativas sobre esses factos. Isto é, procura-se um trabalho de lembrança, uma crítica da memória. Vou passar as citações. O processo narrativo abre espaço para que se possa ultrapassar algumas querelas com o passado, sobretudo o que do passado pode então ser mudado é a carga moral. Enumero seguidamente algumas convicções presentes no filósofo. Primeiro, o perdão é uma espécie de cura da memória. Segundo, o perdão consiste na capacidade de se projetar de forma criadora no porvir. E é sobretudo isto que interessa, não é? O perdão consiste no uso crítico da memória. O perdão dirige-se à vítima e está para além da justiça e da ética. O pedido de perdão aponta para uma falha do ponto de vista do racionalmente expectável, sendo inexistente o caráter da reciprocidade. Retomando Levinas, é o irrepresentável conceptualmente, embora julgo que Ricard depois não aceite esta visão. O perdão não é passível de ser institucionalizável, isto é. E perdão é o contrário do esquecimento da fuga. Ele acompanha o esquecimento ativo, que é isto que pretenderia.
Ricoeur parece propor o perdão como reação aceitável diante de uma vivência traumática, colocando-a nos limites da justiça e, porventura, para além deles. Importa rever em que consiste esta tese e tentar perceber se não se ponderou o caso de o perdão poder constituir um mal, embora, de algum modo, parece que o perdão só constituirá um mal no plano da justiça. Todavia, como observamos acima, nós distinguimos justiça e o perdão como estratégias distintas de reagir ao mal. O perdão supõe, estou a citar, portanto, o trabalho, o tempo e o luto, mas também libertação, reconciliação, dom e generosidade. E como diz a professora Fernanda Henriques, no quadro da lógica desta generosidade e do descentramento de si em que assenta o ato de perdoar, mostra que não é apenas o futuro que é indeterminado, também o passado pode ser alterado, não no que respeita aos factos, àquilo que aconteceu, mas sim ao sentido que lhe atribuímos à carga moral, isto é, à dívida. Algumas breves conclusões, e prometo mesmo de terminar. Primeiro, o problema a que somos convocados consiste em perceber a estrutura conceptual do perdão e aferir a sua pertinência e aceitabilidade do ponto de vista prático. Segundo, como categoria do pensamento, o perdão pode nos libertar do passado, permitindo reiniciar um percurso. E esta é a proposta, sobretudo, arendtiana. Terceiro, porventura, o perdão não poderá ser universal, sob o risco de nada ser conceptualmente não se definir nem se caracterizar. Em quarto, importa investigar a hipótese de Ricoeur e do trabalho crítico da memória, de alteração da carga moral do passado, pela construção de narrativas. Há uma outra nota conclusiva que eu gostaria de acrescentar, absolutamente ad hoc à minha comunicação, mas que eu pretendo tornar mais sofisticado no futuro, que é considerar a ausência de perdão um mal por privação, retomando as concepções de Thomas Nagel sobre o que será um mal por privação e considerar que a ausência do perdão seria este tipo de mal. Daí a nossa motivação para perdoar. Enfim, espero não vos ter maçado mais que o necessário. Se macei, resta-me pedir que me perdoem e muito obrigado pela vossa generosa atenção.